Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina de Direito Constitucional 1, do segundo período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes. À medida que vocês forem acessando aqui, por gentileza, façam a comprovação da sua participação nessa live lá no nosso fórum, certo? Na nossa sala do ambiente virtual de aprendizagem. E também, de preferência, façam acesso a essa plataforma através do AVA, beleza? Pedro Santiago, boa noite. Alexia, boa noite. Vocês estão vendo que o visual hoje está diferente, certo? Eu vou pedir encarecidamente a vocês que, por gentileza, avisem lá no grupo da turma que, infelizmente, hoje eu não vou transmitir a aula pelo Zoom, certo? Aqueles alunos que estão impossibilitados de assistirem a aula usando o aplicativo do Facebook, por gentileza, avise para eles que depois a live vai ficar disponibilizada no AVA. Vou publicar lá para que eles possam assistir em outro momento, tá? Excepcionalmente hoje, eu não vou transmitir a aula pelo Zoom, tá certo? Mas depois a aula estará postada lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Boa noite, Lucas. Olha só. Eu estou diferente, não sei se dão para vocês perceberem, a vestimenta está diferente. Perdão por isso, é que eu não estou na minha cidade, certo? Estão vendo que o ambiente aqui da nossa sala virtual é um veículo, eu estou dentro do carro, estou dando a aula pelo carro, beleza? Mas nem por isso vamos perder a qualidade do nosso ensino, certo? E vamos ter a aula normalmente hoje. Boa noite, Alexia. Boa noite, Pedro Santiago. Jaque, boa noite. Beleza? Para quem ainda não baixou o material, acessem lá por gentileza no campo Atividades da nossa sala virtual, aula 10, semana 10. Beleza? O que nós temos lá? O nosso material de hoje trata sobre a ordem social. E é esse o nosso tema da aula de hoje, certo? Vou esperar mais alguns minutos para estabilizar aqui os participantes da nossa live, para que eu possa começar a explicar o nosso conteúdo. Beleza? Quem mais está aqui? Não sei se eu estou reconhecendo aqui se é a Clara, que apareceu aqui agora. À medida que forem entrando, dê um sinalzinho aí, que eu já começo a explicação do nosso conteúdo. Beleza? Por favor, manifestem aqui, por gentileza, se o áudio está bom e se a imagem está boa. Se tanto a qualidade do áudio quanto a imagem, se ela está boa, eu estou ligando todas as luzes aqui do veículo para ver se melhora a qualidade. Beleza, Clara, reconheci você. Carlos Eduardo, boa noite. Vamos lá então? Já baixaram o material? Não sei quantos de vocês acompanharam lá no nosso fórum. Boa noite, Fabrício. E no campo Atividades, nós temos postado todo o nosso cronograma das próximas semanas. Então, esta semana aqui é de conteúdo. A próxima semana também é de conteúdo. A outra semana, jornada jurídica, mais uma semana de aula e depois a nossa terceira VA. Beleza? Então, acredito que todos vocês já tenham baixado o material. Então, claro, olha só, avise lá no grupo, por favor, da turma no WhatsApp, que hoje, excepcionalmente, eu não ministrarei a aula pelo Zoom, porque eu não estou em casa, então não tenho uma webcam aqui alternativa para fazer uma live simultânea. Então depois que eu findar a aula, eu vou postar a aula e o aluno vai ter como assistir a aula lá buscando o link, certo? A aula vai estar baixada lá no ambiente virtual de aprendizagem para que o aluno possa assistir pelo canal do YouTube. Beleza? Esclarecido? Então o que eu peço para vocês? Peguem o material, a gente vai tratar hoje sobre a ordem social, tá bom? Boa noite, Thaís. Então vamos começar a nossa aula. Olha só, nós vamos tratar, pessoal, nós tratamos na última aula sobre a ordem econômica e financeira, que inclusive foi objeto da nossa segunda VA, certo? Conteúdo inclusive abordado na nossa segunda verificação de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a ordem social. E a ordem social diz respeito... Obrigado, Fabrício. A ordem social diz respeito a quê? Pela primeira lauda aí do seu material, o que nós temos? A ordem social declara que possui como base o trabalho e como objetivo o bem-estar social
e a justiça social. Então olha só, o que move a ordem social é o trabalho. É imprescindível que a sociedade se revista da atividade laboral para que com isso ela possa atingir o seu objetivo de bem-estar social e de justiça social. O que eu peço para vocês? Eu acabei de verificar aqui que a Luana, representante de sala, me mandou uma mensagem no WhatsApp, mas não tem como eu verificar agora, tá? Chegou só a notificação. Se porventura alguém puder conversar com ela aí no privado e me mandar aqui por texto o que é o teor da mensagem dela, tudo bem, senão eu ouço depois, certo? Então olha só, nós vamos basear o nosso estudo, a princípio, pela Seguridade Social. E vocês vão ver que, de acordo com o seu material, a Seguridade, ela abarca 3 pontos. O que nós temos aí? A saúde, o que mais? A previdência social e a assistência social. Então a Seguridade vai nortear o trabalho do Poder Executivo por essas 3 vertentes. É pensar primeiro na saúde, depois na previdência social e depois na assistência social. Então é pensar que Seguridade Social é o gênero, é a coisa mais ampla, que tem maior amplitude, certo? E dela decorrem as espécies, que é a Seguridade Social se responsabiliza pelo cuidado à saúde, à previdência social e à assistência social. Atentem-se para o seguinte, quando a gente pensa em previdência, é algo que vai exigir uma reação. Eu tenho uma participação e uma reação. Isso na previdência social. Quando eu penso em assistência social, não preciso ter uma contraprestação. A assistência vem justamente para atender aqueles que não têm como ofertar uma contraprestação ao Estado. Por isso do nome assistência social, certo? Então pensem que previdência você relaciona a palavra de contraprestação. E assistência nós não temos como prestar essa contraprestação ao Estado, por isso que é uma via de uma mão única. Vem do Estado para a pessoa e não tem a contraprestação da pessoa para o Estado. Beleza? Nós vamos detalhar isso mais um pouco à frente. Tranquilo? A minha explicação está rápida, a velocidade está boa, posso continuar assim? Se sim, mande um ok por gentileza. E a gente segue, olha só. Segundo a Constituição Federal, compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Lembrando que a Seguridade Social vai se pautar em 3 aspectos: saúde, previdência e assistência. Quando eu estou falando em seguridade, eu estou falando nesses 3 conjuntamente, certo? Então olha só, o que nós temos? Seguridade Social, objetivos dela: universalidade da cobertura e do atendimento. Olha a promessa do Constituinte, é pensar que eu vou oferecer um serviço de seguridade social e que ele seja universal, tanto na cobertura quanto no atendimento. É para que todo cidadão, boa noite Giovana, tenha a possibilidade de se ver protegido pelo manto da Seguridade Social, certo? Próximo, uniformidade. Beleza, obrigado pelo feedback aí, Pedro. Olha só, próximo. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Não há possibilidade de diferenciarmos o que? A população urbana da rural. Então, quanto o governo, o Poder Executivo, vai ofertar a Seguridade Social, ele deve ofertá-la de igual modo, tanto para aqueles ocupantes da zona urbana de um município, quanto daqueles que estão habitando em zona rural. Eu não posso, enquanto Poder Executivo, oferecer Seguridade Social de forma distinta, certo? Próximo objetivo, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Eleger os melhores benefícios. Então, olha só, dentre esses 3, saúde, assistência social e previdência social,
Eu, enquanto Poder Executivo, vou ofertar aquele que parecer ser mais conveniente no momento. Diante de uma escassez de recursos, e eu, enquanto gestor, Poder Executivo, tiver que, diante da falta de recursos, selecionar aquele que se mostra mais necessário para aquele momento, eu vou optar por um dos três: saúde, assistência ou previdência. Certo? Próximo. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Tanto no caráter assistencialista quanto no caráter de previdência, aquele que nós pensamos na contraprestação, o benefício a ser ofertado, ele não pode minorar de valores. A tendência é sempre para que haja uma majoração. E esse é o mesmo entendimento quando nós pensamos no salário mínimo. A tendência é que o salário sempre majore e nunca reduza de um exercício para o outro. Certo? Próximo. Equidade na forma de participação do custeio. Todo mundo ajuda, sendo o princípio da solidariedade o que prevalece. O aposentado pelo regime geral não contribui. Atenção! Essa observação é extremamente importante. Olha só, aposentado pelo regime geral não contribui. Com quem? Com a Seguridade Social. O que é isso? Nós temos o regime geral, certo? E o regime próprio da Seguridade Social. O regime geral é aquele universal, regido pela CLT, bem como daquele profissional autônomo, né, que recolhe. Você já ouviu, alguém já deve ter falado para você: meu pai tem aquele carnezinho alaranjado para recolher a previdência, certo? Alguns já não se usam, alguns estados já não utilizam dele mais, estão todos informatizados, então emite-se a guia e recolhe-se pela internet. Emite-se a guia pela internet e faça o recolhimento do boleto. Mas esse aposentado pelo regime geral, que é o seletista ou profissional autônomo, ou aquele que é tão somente comissionado, quando ele aposenta, ele não contribui para a Seguridade Social, depois de aposentado. Diferente daquele que aposenta pelo regime próprio. O regime próprio é daquele servidor efetivo de algum dos poderes, certo? Algum servidor público efetivo. Ele é aposentado pelo regime próprio. O servidor aposentado, portanto, do regime próprio, ele, após aposentado, continua contribuindo para a Seguridade. Beleza? Essa é uma informação que a gente vai esmiuçar um pouco mais à frente aí na abordagem do nosso conteúdo. Beleza? Prosseguindo. Diversidade da base de financiamento, porque a depender do provento, do vencimento. Então nós temos as bases de cálculo para se apurar a alíquota de contribuição. Próximo, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então olha só, quando nós falamos de gestão democrática, certo? E descentralizada da Seguridade, é para que nós enxerguemos a Seguridade como uma instituição participativa. Eu ouço a voz daqueles que contribuem, quer o trabalhador, quer seja o empregador e inclusive o aposentado, certo? Então é uma instituição de caráter aberto. Eu permito a participação tanto do empregador, quanto do empregado, quanto daquele que já laborou e hoje se encontra aposentado, bem como do governo. Beleza? José Walter, boa noite. Seja bem-vindo. Prosseguindo, finalizando aí a nossa primeira lauda. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, por meio de recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Professor, então como que eu contribuo de forma direta para a Seguridade Social? Olha, você é empregador, você tem algo a recolher para a Seguridade Social todo mês, quando do fechamento da folha. Você é empregado, já vem descontada a sua contribuição em folha para a Seguridade Social. Agora, todos nós estamos suscetíveis de tributação por todos os serviços que nos são postos aí à disposição pelo governo.
certo? E aí, pessoal, olha só, como que funciona, Lucas? É a forma de o governo, depois de arrecadar na tributação, ele reverter parte daquele tributo que eu paguei, que o José Walter pagou, que a Giovana pagou, que o Lucas pagou, que a Laís pagou. Eu vou fazer o quê? Eu vou agora, enquanto governo, repassar um percentual para a Seguridade Social, certo? Então essa é a forma indireta, beleza? Próximo. Segunda lauda aí. Além disso, existem contribuições sociais para a Seguridade Social. De quem? Contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre. Como essas pessoas jurídicas contribuem, então, para a Seguridade Social? Olha só, lá na folha de salário e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então a pessoa jurídica, quando do fechamento da sua folha, ela já tem um percentual a ser recolhido para a Seguridade Social. 2. Esse rendimento, essa contribuição, pode ser feito o cálculo em cima do que? Da receita ou do faturamento dessa empresa ou dessa entidade a ela equiparada, ou ainda sobre o lucro, certo? A depender do enquadramento dessa pessoa jurídica, certo? E aí já vem a responsabilidade tributária dessa empresa em fazer o recolhimento da obrigação principal. Ela tem a obrigação acessória, que é efetuar o lançamento, certo? E também sobre ela recai a obrigação principal, que é justamente recolher o tributo, beleza? Que é essa contribuição, certo? Próximo, contribuição do trabalhador, aquele que eu te falei, que é o seletista ou aquele que é servidor público, mas tão somente por um vínculo comissionado. Contribuições do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensões concedidas pelo regime geral da Previdência, de que trata o nosso artigo 201 da Constituição Federal, certo? Então, lembrando que aposentado e pensionista do regime geral, ele não faz contribuição para a Seguridade Social, beleza? Ô Lucas, não entendi aí essa pergunta sua, tem que apresentar projeto de lei em relação a quê? Melhore aí a sua pergunta para que eu possa solucionar, beleza? Boa noite, Samiles. Próximo. Contribuições sobre a receita de prognósticos. O que são prognósticos? Leia entre parênteses. Todo e qualquer sorteio de números, loterias, apostas, inclusive a realizada em reuniões hípicas, Aquelas apostas de corredores de cavalo, certo? Nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municípios. Beleza? Então, olha só. Nesses jogos de azar também há obrigatoriedade e há incidência de uma alíquota referente à Seguridade Social. Eles são obrigados a recolher. Então, quando você se predispõe a participar de um jogo de sorte ou de azar, aí já está embutido no valor lá da sua aposta um percentual que será destinado à Seguridade Social. Tá? Então, concursos de prognósticos são esses jogos aí de sorte ou azar. Beleza? Prosseguindo. Como se viu, há uma distribuição... pulei aqui uma contribuição. Contribuições do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, eu sou o que? Importador aí de bens ou serviços estrangeiros. Sobre a minha importação vai ter o imposto, o IPI, Imposto sobre o Produto de Importação, e, além disso, uma alíquota para arrecadação voltada à Seguridade Social. Beleza? Prosseguimos. Como se viu, há uma distribuição das fontes de custeio, seja pelos orçamentos aí das pessoas jurídicas, seja pelo trabalhador, seja pelo empregador, pelos concursos de prognósticos e o importador. Então há um leque gigantesco de pessoas que contribuem para a Seguridade Social, certo? Por quê?
o leque é enorme, mas a frente de trabalho da Seguridade também é muito grande. O que nós vimos lá na nossa primeira lauda? A Seguridade Social vai se ocupar de destinar recursos, boa noite Josafá, para a saúde, para a previdência social e ainda para a assistência social. Só para dar uma aberturazinha para vocês aqui, quando a gente pensa em assistência social, o principal benefício que nos vem à mente hoje é o LOAS, né? Daquela lei orgânica da assistência social, voltada a pessoas que nunca contribuíram, certo? E aí precisam receber do governo um caráter assistencialista para fazer frente à sua subsistência. Tô vendo que a Luana chegou aqui na aula hoje, agora. Seja bem-vinda, Luana. Beleza? Eu não pude ouvir o seu áudio lá no WhatsApp, senão ia interromper a live aqui. Depois eu ouço, certo? Prosseguindo. Olha só. Destaque-se que aposentados e pensionistas pelo regime geral de previdência social, são aqueles que são regidos pela CLT, não pagam a contribuição para a previdência social. Todavia, o aposentado pelo regime próprio, se quiserem marcar aí o regime próprio de previdência social, ele pagará, né, sobre a aposentadoria dele já vem um desconto para a Seguridade Social, que é o servidor público de cargo efetivo. Então, o regime próprio, quando você ouvir, olha, aposentado pelo regime geral, quem é? Aquele trabalhador seletista, vinculado pela CLT, a carteira de trabalho assinada, ou servidor público que é tão somente comissionado. Agora, quem responde pelo regime da Previdência da Seguridade Social, pelo regime próprio, é o concursado efetivo, certo? O servidor público efetivo. Ele contribui, mesmo após a aposentadoria, com a Seguridade Social. Beleza? Eu imaginei, Luana, que era só um recado que você iria atrasar. Beleza? Então vamos lá. Agora, pessoal, estudando aí o primeiro braço, né, o primeiro ramo aí da Seguridade Social, que é a saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então é direito de todos e dever do Estado. Aí vem à sua mente o quê? O SUS. Boa noite, Harilari. Vem o SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS consegue atender a toda a demanda da população? A gente sabe que não. Mas e quando a Constituição defende que saúde é direito de todos e ainda assume para o Estado o dever de fornecer saúde a todos? Como que nós conseguimos enxergar uma calamidade na saúde pública, sendo que a Constituição prega o direito de todos a esse acesso à saúde e ainda joga nos ombros do Estado o dever de atender essas demandas por saúde? Então nós vamos ver aqui ao longo do nosso conteúdo, certo? A saúde será garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, função preventiva, e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promover, proteger ou recuperar a saúde. Exatamente, Lucas, a teoria da reserva do possível justifica a impossibilidade do governo oferecer saúde de forma a atender a demanda na sua exata medida, certo? Então, olha só, quando nós vimos aí que ela é assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, a gente consegue enxergar bem pelo nosso cenário atual, certo? O que nós temos no atual cenário? A nossa pandemia. O governo, ciente de que não conseguiria atender a todos os casos, né, de forma profícua, o que ele faz? Olha, é melhor eu defender o isolamento social para diminuir o quê? A disseminação da doença e com isso eu ganhar tempo para preparar uma estrutura que atenda à exigência quando de uma eventual disseminação aí da doença. Então, o governo sabe que ele não tem hoje recursos para atender às exigências de uma pandemia. Então, ele defende o quê? Um isolamento social
pensando, antes de tudo, nessa Seguridade Social. É a Seguridade Social, então, que move o afastamento social pautada nas iniciativas de saúde, né? Prosseguindo, lauda 3. Essas ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, o SUS, organizado de acordo com, olha como o SUS funciona, descentralização, mas haverá uma direção única em cada esfera de governo. Então o SUS é descentralizado, mas tem o quê? Uma direção única em cada esfera de governo. E eu pensar em cada esfera de governo estadual e depois mitigá-lo na esfera municipal, certo? Tanto é que nós conhecemos um hospital municipal, aí nós temos um hospital que ele é gerido pelo Estado. Vamos pensar no nível de Anápolis. O que Anápolis tem aí? O hospital municipal, certo? Mas ele atende pelo SUS? Sim. Nós temos o hospital, o ANA, Hospital de Urgências. Ele é o quê? Mantido pelo governo estadual. Atende pelo SUS? Sim. Nós temos aí em Anápolis algum hospital a nível federal? Não, nós não temos. Mas nós temos o quê? Hospitais particulares que têm uma proporcionalidade de oferecimento de vagas pelo SUS, certo? Então nós vamos passar aqui pelo conteúdo e veremos isso. Essa forma abrangente de atendimento das demandas pelo SUS nas várias iniciativas. Próximo tópico aí da lauda 3. Atendimento deverá ser integral com prioridade para as atividades preventivas. É aquele velho ditado. Melhor o que prevenir do que remediar. É claro que quando da necessidade de remediar, o SUS precisa ter, fazer o custeio de tudo isso. A gente sabe como funciona a realidade, mas a promessa constitucional é para que atenda, certo? Lembrando aqui a defesa do Estado, como o Lucas bem suscitou aqui na nossa live, na teoria da reserva do possível, que nós vimos na nossa última live, certo? E próximo, participação da comunidade, pensando naquela ideia do quadripartite. Beleza? Que nós vimos aí na lauda 2. Seguindo, vale lembrar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. O que é isso? De modo que um hospital da rede particular, um Ânima, um hospital evangélico goiano, também atenda esse leque aí da Seguridade Social, que é a saúde. De que forma? Olha só. Atende-se que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou por meio de convênio, situações em que vigorarão as regras de direito público. É o quê? É a iniciativa privada fazendo parceria com a iniciativa pública para oferecer dentro da sua estrutura atendimento às demandas daqueles que carecem de recursos financeiros e não têm condições de arcar com tratamento particular. Então vamos imaginar que num hospital evangélico goiano, num Ânima, 15% dos leitos ali são destinados para o SUS, certo? Para atender mediante convênio com o governo público federal ou governo estadual, pessoas que são carentes de recursos e não têm condições, por exemplo, de serem atendidas pela uma rede privada, tá bom? Próximo. Contudo, haverá preferência das entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. O que é isso? Quando o governo público, fecha convênios com a iniciativa privada para oferecer essas vagas dentro de uma estrutura particular, ele tem preferência em fechar essa parceria com as atividades filantrópicas ou de assistência sem fins lucrativos, certo? Antes de fechar com aquela que é tipicamente particular. Beleza? Prosseguindo, próximo tópico aí, dentro da nossa Seguridade Social. O que nós temos? Previdência Social. Quando nós falamos sobre previdência, a primeira palavrinha que eu destaquei com vocês é o quê? A contraprestação. Diferente da assistência social, em que não há contraprestação, na previdência nós temos o quê? A
contraprestação. Vejamos aqui a dúvida do Lucas. A questão das organizações sociais entra nessa questão da iniciativa privada? Por exemplo, aqui em Anápolis, o ANA está sendo administrado pela FUNEV, isso, que é uma fundação privada, filantrópica e mantida pela Associação Educativa Evangélica. Exatamente, Lucas. E olha só, foi bom, Lucas, destacar a FUNEV, porque eu atuo, Lucas, como membro do Conselho Fiscal da FUNEV, certo? E é justamente isso. Quando a Associação Educativa Evangélica, através da FUNEV, venceu a licitação para atender, para gerir o hospital de urgências, a gente teve que analisar toda a documentação lá enquanto Conselho Fiscal acerca do funcionamento da FUNEV, certo? E é justamente isso aí. Então, quando o governo vai fechar parcerias com as entidades privadas, ele opta por oferecer mais vagas ou fechar mais parcerias com associações sem fins lucrativos, como é o caso da FUNEV, ou as entidades filantrópicas, beleza? Então, essa gestão do hospital de urgência pela FUNEV se enquadra justamente nesse perfil desenhado por você aí, beleza? Espero que tenha esclarecido, Lucas. Próximo, Previdência Social. A Previdência Social, lembrando da palavrinha contraprestação, será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então você que está anotando alguma coisa aí, anote o seguinte: Previdência Social me remete à ideia de contraprestação, esse caráter contributivo, beleza? O regime geral de previdência social observará os seguintes critérios para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo a, olha só, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então o que nós temos? A pessoa que contribui com a previdência social, ela pode um dia receber a contraprestação do Estado por algum desses motivos, por uma doença, por uma invalidez que ela pode ser temporária ou permanente, no caso de morte, e aí os dependentes do segurado, ou por conta da idade avançada, né, para que o segurado possa receber aí a contraprestação por parte do governo. Proteção à maternidade, especialmente à gestante, certo? Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, ele foi demitido, certo? Sem ter contribuído para o término daquele vínculo empregatício, sem que ele tenha contribuído para aquela rescisão do contrato de trabalho, beleza? Então ele recebe essa contraprestação. Salário família e auxílio reclusão, para quem? Para os dependentes dos segurados de baixa renda. E o auxílio reclusão é destinado a quem? Aos dependentes de segurado de baixa renda, certo? Então o encarcerado, o dependente dele, se ele comprovar baixa renda, ele faz jus à percepção do quê? Do benefício do auxílio reclusão. Vocês terão, se não me engano, oitavo ou nono períodos, a disciplina de direito previdenciário. E vocês verão com a professora Priscila as minúcias, certo? Da Seguridade Social. Então ela vai tratar com vocês sobre a alíquota, sobre quem é o responsável pela contribuição, quem é o responsável pela arrecadação, quem tem direito a receber a percepção desses benefícios, certo? De uma maneira mais esmiuçada lá na disciplina de Previdência Social, tá bom? Do direito previdenciário. Próximo, pensão por morte do segurado, seja ele homem ou mulher. E essa pensão vai a quem? Ao cônjuge ou companheiro, e esse companheiro, aquele que figura na instituição de união estável, bem como dos dependentes desse segurado que veio a óbito, certo? Então olha só como é a frente de trabalho da Previdência Social, para atender todas essas demandas aí que nós acabamos de elencar nesses 5 tópicos, certo? Prosseguindo, cabe ressaltar que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. O que é isso? Atenção!
servidor público do quadro efetivo, ele não pode voluntariamente se enquadrar no regime geral da Previdência Social. O que é isso? É um promotor de justiça. Ele não pode, eu quero contribuir com a Previdência como autônomo. Não pode. Ele não pode voluntariamente ter essas duas frentes de previdência, pelo regime próprio, que é o dele enquanto servidor efetivo, e querer voluntariamente contribuir para fazer um pé de meia lá enquanto profissional autônomo e querer recolher lá o antigo carnezinho, né, que se falava, que é o carnezinho laranjado que eu fiz menção no começo da aula. Professor, mas acontece o seguinte, há um promotor que, ao mesmo tempo que ele é promotor, ele é também professor. Então, ele é professor de uma entidade privada. Ele tem já o recolhimento pelo regime próprio, né? Porque ele é concursado efetivo, servidor público efetivo, e ele também vai ter um recolhimento enquanto professor, carteira de trabalho assinada seletista. Essa é a exceção, mas ele não pode, certo, recolher enquanto profissional autônomo, tá bom? Existe essa vedação aí. Espero que tenha entendido. Próxima. Também é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, salvo no caso de atividade que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. O que é isso? Eu não posso adotar critério ou requisito diferenciado para concessão do benefício da aposentadoria para o pessoal todo que se enquadra no regime geral da Previdência Social. Tenho que conceder de forma igualitária, a não ser se essa pessoa desenvolver uma atividade que prejudique a sua saúde, certo? Uma atividade nociva, ela vai ter um tratamento diferenciado, ou se for alguém que tenha alguma deficiência física. E aí eu pensar naquele trabalhador que é o quê? O portador de necessidade especial, o PNE, que ele entra na esfera seletista, ele entrou para a iniciativa privada, mas ele já tem um tratamento diferenciado aí, porque ele é portador de uma necessidade especial. Então o regime para ele vai ser também um pouco diferenciado, beleza? Vamos agora para a nossa lauda 4, certo? Veja, é possível que o servidor esteja no regime próprio de previdência social e também no regime geral. Olha o exemplo que eu falei para vocês, eu usei a figura do promotor que é professor. Como é o caso do juiz que também é professor da iniciativa privada. Todavia, ele não poderá, o sujeito que esteja no regime próprio, ser segurado facultativo do regime geral. Ou seja, eu sou juiz de direito, servidor efetivo do quadro Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em assim sendo, automaticamente vem descontada na minha folha, no meu holerite, no meu contra-cheque, a contribuição para a Seguridade Social, para a Previdência Social, pelo regime próprio, e eu não vou então poder espontaneamente recolher por fora pelo regime geral. A única forma de eu ter provento recolhido pelo regime geral é se eu, em já exercendo a função de servidor público, eu for exercer a função de magistério. E aí eu vou ter um recolhimento pelo regime geral. É o que acontece comigo, pessoal. Eu sou servidor do quadro efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no meu contra-cheque já vem o desconto para a Previdência Social pelo regime próprio. Mas também, por exercer a função de professor numa entidade privada, tem descontado lá na minha carteira de trabalho, porque eu tenho carteira de trabalho, tem assinado lá no meu holerite, no meu contra-cheque, enquanto funcionário da Associação Educativa Evangélica, a contribuição da Previdência Social e agora pelo regime geral. Assim como você que trabalha no escritório,
de contabilidade, você que trabalha no supermercado, você que trabalha em alguma empresa, com carteira assinada, tem esse mesmo desconto, beleza? Essa é a exceção. Outra coisa, quem que é segurado facultativo, que eu te falei que ele pode recolher lá o carnezinho. Segurado facultativo é o estudante, a dona de casa, o profissional autônomo, ele é um eletricista. Ele trabalha lá na casa dele, a pessoa manda uma mensagem, ele vai e presta o serviço. Ele não tem carteira assinada com ninguém, ele é profissional autônomo, mas um dia ele quer aposentar. Então esse é o segurado facultativo. Ele procura a Previdência Social para fazer o recolhimento de forma autônoma. Ele procurou a Previdência para garantir o quê? O benefício lá da aposentadoria quando ele atingir a idade e o tempo de contribuição necessários. A costureira, o alfaiate, certo? Também se enquadram nesse perfil. Próximo tópico aí da nossa Seguridade Social. Então lembrando, Seguridade Social é gênero, de que são espécies o quê? Saúde, previdência e assistência, certo? Partimos agora para a assistência. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Guardem isso. A assistência é justamente esse caráter assistencialista. Não me exige contraprestação, diferente da Previdência Social, que exigia a contraprestação do beneficiário, certo? São objetivos da assistência social. Quais são eles? Vamos lá. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo às crianças e adolescentes carentes. A promoção da integração ao mercado de trabalho. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Próximo. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. E olha só, entre parênteses aí, Lei Orgânica de Assistência Social. Esse último tópico, então, é justamente a visão de objetivo da assistência social, certo? É pensar naquela pessoa que tem alguma deficiência ou idoso, desde que eles comprovem, olha, eu não tenho condições de manter a minha subsistência e a minha família também não tem capacidade econômica para fazê-lo. Então eu dependo de ter o governo fazendo frente a essa minha subsistência pelo mínimo existencial, e aí é um salário mínimo, certo? E sem que eu tenha precisado algum dia contribuir com a Seguridade Social. Esse é o caráter assistencialista da nossa Seguridade Social, certo? Podemos passar para frente? Vamos agora caminhar para o próximo tópico do nosso material. Lembrando que lá na lauda 1, nós começamos com Seguridade Social. Então nós falamos na lauda 1, na lauda 2, na lauda 3 e até o meio da lauda 4 sobre Seguridade Social, abrangendo saúde, o que mais? Previdência Social e assistência social. Agora a gente caminha para um novo tópico, que é educação, certo? Seguindo aí, a educação. Educação, direito de todos e dever do Estado e da família. E agora a gente enxerga bem isso, né, Luana? Como educação nesse tempo de pandemia se tornou um dever da família. Eu vejo a Luana postando aí, ela ensinando os deveres de casa aí, as tarefas escolares para a filha dela. Hoje a Luana se desdobra, como muitas outras mães, no perfil de trabalhadora, estudante, dona de casa, chefe de família e ainda professora domiciliar.
A educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quando eu penso em educação, não é tão somente voltar a atenção dessa formação educacional pensando no seu futuro desempenho enquanto trabalhador. Pensa-se a educação antes no ser social, é formar um ser social, é utilizar a educação para trazer a essência, trazer à pessoa a essência de um ser social participativo. É vê-lo atuante nas várias camadas aí da sociedade. Não é só pensá-lo enquanto trabalhador, é eu imputar a ele um conhecimento que ele vai poder depois fazer ser mão de obra trabalhadora. Não. É utilizar a educação como formação de um ser social, certo? Próximo, princípios constitucionais do ensino. O que nós temos? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais são eles? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições. Pensar isso. Um exemplo de igualdade de condições e acesso. Nós temos o quê? A maioria das pessoas trabalham e moram na zona urbana, mas existem pessoas que trabalham e residem na zona rural. Se a escola não vai à zona rural, eu preciso trazer aquela criança que está em unidade escolar à zona urbana. É pensando nisso que se atende ao princípio constitucional dessa igualdade de tratamento aí e acesso e permanência ao ensino, certo? Pensando nessas frentes de trabalho aí do Poder Executivo. O Poder Executivo, baseado na previsão constitucional dessa igualdade de acesso e permanência, vai ter que oferecer meios de trazer a criança da zona rural para ter um acesso à educação na zona urbana. Ou, de forma opcional, levar o ensino, então, descentralizá-lo e levá-lo para a zona rural. Aí nós temos os antigos grupos escolares, que aí dentro de uma mesma sala, a professora fazia uma fila para os alunos da primeira série, uma fila para os alunos da segunda, para os alunos da terceira e para os alunos da quarta série. E a professora, então, ela mitigava a aula em vários períodos e conseguia transmitir o conteúdo para as crianças nas diferentes faixas etárias, certo? Próximo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, liberdade de ensino. Aí nós vamos ver, claro que uma pessoa formada em pedagogia tem intenção de abrir uma escola particular, para isso ela vai precisar obedecer à lei de diretrizes da educação, certo? Ela vai se pautar nas diretrizes do MEC, o Ministério da Educação, mas a pessoa é livre para exercer desde que atendidas as exigências legais. Certo? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Olha só, esse pluralismo é pensando nisso que hoje, antes mesmo dessa pandemia, nós já tínhamos o quê? A previsão do ensino domiciliar. Algumas mães que são formadas em pedagogia puxavam para si, assumiam a função de fazerem a formação, pelo menos fundamental, do ensino de seus filhos. Aquilo lá que a maioria de nós fez, alfabetização, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, o nosso ensino fundamental, já tinha uma discussão no STF sobre a possibilidade de se validar esse ensino domiciliar. E era uma discussão enorme dentro do STF. Essa discussão agora está suspensa. Por quê? Porque com a pandemia estão se enxergando que o ensino à distância tem valido, tem surtido efeito, inclusive nessa formação fundamental. E aí, quando eu penso também numa prática de ensino, do ensino fundamental, nós temos o pessoal da educação aí sabe mais do que eu, nós temos a concepção do ensino em que a criança aprende pelo contato direto com a situação concreta. Não se vem da teoria
para depois a criança ter uma vivência com a prática. Traz-se para a sala de aula a prática e dali a criança constrói o pensamento teórico. É o construtivismo, certo? Algumas escolas da nossa cidade trabalham com essa linha. Então esse pluralismo é pensar nessas várias formas de construção do saber, certo? Próximo, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Por essa razão, é vedada a cobrança de taxa de expedição de diploma e de matrícula. Olha só, nos estabelecimentos oficiais, eu penso que todo o serviço seja gratuito. Então, se eu estou estudando numa escola pública, eu já não vou pagar mensalidade. Eles não têm direito de cobrar em matrícula e não têm direito depois de cobrar a emissão do certificado. Aí, com certeza, vai surgir a pergunta de quem aqui embaixo na live. Professor, e o caso dos colégios militares? Como fica a cobrança daquela taxa de matrícula e aquela taxa de mensalidade? Como que fica? Por conta dessa previsão da gratuidade 100%, Ministério Público já ingressou com uma ação civil pública contra os colégios militares por cobrarem essas taxas. Por quê? Polícia Militar, o serviço dela fim não é educação. O serviço fim da Polícia Militar é segurança pública. A partir do momento em que ela se desdobrou e quis exercer a função de ensino, de educação, ela está assumindo uma função que a princípio não é o fim dessa instituição. Então não tem porquê, primeiro, por se revestir do caráter público da educação, do ensino, colégio militar não pode cobrar matrícula e nessa taxinha a nível de mensalidade, certo? E aí está a discussão no Poder Judiciário do Estado de Goiás. Outros estados também já tramitam essas ações civis públicas sobre a exigência da cobrança dessa taxa. Aí alguns pais pensam, nossa, é totalmente legal, eu pago com orgulho, porque eu estou vendo a diferença do ensino que é ministrado nessas instituições do que aqueles ministrados em outros colégios estaduais. Sim, há uma diferença. Mas por que é essa diferença? O poder público tem que oferecê-la de forma igualitária. E aí atribui-se essa vantagem de um ensino melhor num colégio militar. Por quê? Porque quem gere aquilo ali é a polícia militar. Mas o professor que trabalha, que dá aula, necessariamente é um militar? Não. É um professor que integra o quadro do Estado, assim como os outros professores que estão lá no Herta Laser, que estão lá no Plínio Jaime, que estão no Estadual José Ludovico. É o mesmo que está no César Toledo, é o mesmo que está no Arlindo Costa, certo? São professores do mesmo quadro do estado de Goiás. Por isso que a qualidade do ensino não poderia ser diferenciada, a ponto de se querer justificar, usar isso como argumento para um pai aceitar de bom grado pagar uma matrícula ou pagar essa taxinha de mensalidade no colégio da Polícia Militar. A forma como eu expus aqui agora, parece que eu sou defensor da não cobrança da taxa, certo? Mas é a visão constitucional, não pode, certo? Ter essa cobrança. E aí fica aí a mercê agora do Poder Judiciário decidir essa questão, certo? Próxima, lauda 5. Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu vou ver com vocês esses últimos tópicos aqui, 1, 2, 3, 4, no comecinho da lauda 5, e a gente para o intervalo, beleza? Próximo objetivo aí, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, para que não fique estagnado o nosso professor, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Ah, professor, mas uma tia minha é professora do estado ou professora do município e não é concursada. Por quê? Concurso público, fácil concurso público, muitos são aprovados e depois lá eles desistem e o quadro de professores fica vazio, eu preciso contratar o particular. E aí eles recebem o chamado prolabore, eles recebem pelo aquilo que eles trabalham, certo? Não tem o vínculo de efetividade com o estado ou com o município,
mas para atender as demandas o Estado precisa contratar com esse particular sem o concurso público, certo? Gestão democrática do ensino público na forma da lei, através dos colegiados. Nós temos lá as reuniões das gestoras dos colégios com os pais dos alunos, certo? É aberta à comunidade. A eleição da diretora da sua escola, como que era feita? Quem votava? Era só os professores? Eram só os alunos? A população podia votar, certo? Garantia de padrão de qualidade e piso salário profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Então preciso ter pelo menos o piso para que nenhum professor receba aquém, certo? Do piso estabelecido pelo governo público federal. Beleza? Pessoal, tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida até aqui? Se tiver, mande aqui. Não tem como mandar no AVA, que não tem, eu não estou com o computador aqui agora, não tem como eu acessá-lo. Mas se você tiver dúvida, mande aqui que eu estou aqui para respondê-lo, beleza? Se não tem dúvida, eu vou dar agora 15 minutinhos de intervalo. Agora são 8h20, 8h30, certo? Estou vendo aqui no relógio do carro. 8h30, a gente para agora e daqui a 15 minutos a gente retorna para a continuidade da live, beleza? Fazemos assim então? Combinado? Então agorinha a gente volta, beleza, pessoal? Bom intervalo aí para vocês. Até agorinha. Propaganda da Saraiva para vocês.
Pronto, pessoal, voltando. Quantos nós temos aqui ainda? 9 participantes. Vamos prosseguir a nossa aula de hoje, continuando aí pela lauda de número 5. Beleza? Vamos lá? Lauda de número 5. Nós falaremos sobre o quê? Deveres do Estado em relação ao ensino. O que nós temos? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, atenção, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Então, olha só, mais do que oferecer essa educação dos 4 aos 17 de forma gratuita, é também oferecer aquela modalidade do EJA. Lembram? Porque há pessoas que não tiveram a oportunidade, neste lapso temporal dos 4 ao 17, de receberem a educação na modalidade padrão, como a maioria de nós teve. Então oferece-se ainda a possibilidade de quem não teve no tempo adequado a oferta desse ensino, a possibilidade de cursá-lo, poder cursá-lo depois já de atingida a maioridade. Certo? Próximo dever, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Por que progressiva? É pensar que o Estado vai começar a oferecer o ensino gratuito em todas as suas cidades, em todas as cidades que integram aquele Estado. Não tem como se pensar, olha, um distrito de Anápolis, certo? Foi emancipado e aí, de imediato, o governo estadual já vai colocar ali uma escola estadual, certo? Para o ensino médio. É progressivo, então, com o passar do tempo, ele vai atendendo às demandas e oferecendo esse ensino. Beleza? Próximo. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Visa a promoção da integração da criança com deficiência, a chamada educação inclusiva. Hoje, o Estado e o município já oferecem profissionais que fazem acompanhamento individualizado para essas crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Então, não é que a criança vá receber o ensino próprio, diferenciado. Ela vai frequentar a sala de aula normal, e por conta do seu retardo, por exemplo, mental ou motor, ela vai ter um profissional da área da educação que vai desenvolver com ela um trabalho simultâneo àquele desenvolvido pelo professor regular, certo? Próximo, educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Nós temos o que? O nosso CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, justamente para atender as crianças nessas faixas etárias, certo? Próximo, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É pensarmos no ensino além do ensino médio, é pensarmos na graduação, é pensarmos nas especializações, nos mestrados, doutorados, pós-doutorados ofertados pela rede pública de ensino. Próximo, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Por quê? Nós vimos, quando nós falamos do trabalho, que nós temos aquela faixa etária. Acima dos 14, a pessoa já pode trabalhar desde que seja como menor aprendiz, certo? Acima dos 16, posso trabalhar fora daquelas condições de nocividade, periculosidade, trabalho noturno, não pode. Acima dos 18, pode. E aí, em podendo trabalhar, eu tenho que oferecer uma alternativa para aquela pessoa que quer trabalhar. Ela quer trabalhar e também almeja continuar os seus estudos. Por isso, da oferta do ensino regular noturno. Próximo. Atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, olha,
o governo vai oferecer o quê? O material didático, o transporte para os casos excepcionais, a alimentação, a merenda escolar e a assistência à saúde, oferecendo o quê? Ou um atendimento in loco na rede de ensino, manda lá, faz uma parceria com uma instituição de ensino particular e oferecer limpeza bucal para as crianças daquela rede de ensino. Ou oferecer o atendimento nos postos de saúde daquela municipalidade. Beleza? Próximo. Participação também da iniciativa privada no ensino. O ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpra as normas gerais da educação nacional, haja autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. O MEC passa vistoriando as redes de ensino particular, ou seja, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum, tanto da rede privada quanto da pública, e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso, atenção, de matrícula facultativa, que pouca gente sabe disso, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Não poderá ter matrícula obrigatória. Então, muita gente assistiu a aula de religião e achando que era obrigatória a assistência a essas aulas. Não é, certo? Então, quando você tiver um filho nessa atividade, nessa faixa etária, e ele tiver que assistir a aula de ensino religioso, lembre-se desse detalhe. A oferta do ensino religioso é obrigatória, mas a participação da criança é facultativa. Agora, então eles tinham que oferecer no horário optativo, que a criança sairia de casa ou não. Não. O horário vai ser no horário regular, mas a criança não precisa frequentar as aulas, certo? Pode ser que você tenha uma concepção religiosa que não opte pelo ensino religioso do seu filho na escola. Então fica a critério aí dos pais, beleza? Vamos para a lauda de número 6. Ademais, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Para quê? Para preservar a cultura indígena, certo? Próximo tópico, cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Passando para refletir sobre isso, pare um pouquinho e pense, olha, o que nesse ano de 2020 eu percebi como contribuição do Estado para o meu desenvolvimento cultural enquanto ser social? O que o Estado, então, qual foi a presteza do Estado nesse sentido para você? É direito do sujeito o exercício da cultura, bem como o acesso às fontes da cultura nacional e regionais, motivo pelo qual o Estado vai apoiar e vai incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ademais, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares. O que nós temos de cultura popular goiana? Pirinópolis, cavalhadas, Corumbá, cavalhadas, Goiás Velho, procissão do fogaréu. Tudo isso, por mais que esteja vinculado a cunho religioso, é antes uma demonstração cultural, certo? Indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, tudo isso como forma de quê? De manter o acesso da população à atividade cultural, certo? Próximo. A Constituição Federal traz aquilo que ela considera como patrimônio cultural brasileiro. Então, o que seria patrimônio cultural brasileiro? Os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à nossa identidade brasileira, à ação, à memória dos diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira. O que? As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais,
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, tudo isso faz ideia à questão de se manter e se defender a cultura de um povo. E aí, pensando na nossa realidade, a cultura goiana. Quando nós pensamos na nossa municipalidade, Anápolis, o que nós vemos, conseguimos ver aí a título de desenvolvimento de cultura municipal e vamos pensá-la de forma gratuita? Nós temos o encontro de corais, certo? Nós temos aquela promoção de atividade cultural na Praça do Emanuel, aqueles shows ali voluntários não, gratuitos para a sociedade. Nós temos, quando se oferece o Arraiana, lembram? Então nós temos a forma do governo, do poder público propiciar o acesso do povo à cultura. Ah, professor, mas entende-se cultura então somente para aquela questão formal? Não. Quando a gente falou de cultura aqui, o acesso à cultura regional. O que nós temos? A catira, a festa, a folia de reis. A promoção dessas atividades traz uma certa proximidade do povo com a sua realidade histórico-cultural. Certo? Próximo tópico, desporto. O que diz respeito a desporto? Desporto é o quê? Esporte. Quando nós ouvimos a expressão desporto, nós estamos pensando em esporte. O que nós temos? Olha só, a Constituição Federal estabelece que é obrigação do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Então, o Barro Preto é o quê? Uma prática desportiva não formal. Uma prática desportiva formal é patrocinar, por exemplo, algum jogador goiano em algum time aí nacional, certo? Que vai defender o Brasil, por exemplo. Então aí nós temos uma prática esportiva formal. Ou seja, fomenta-se o esporte de alto desempenho, bem como o recreativo. O esporte de alto desempenho é eu pensar, por exemplo, em uma pessoa que vive profissionalmente o esporte. E pensar na prática recreativa é exemplo do que eu dei, o Barro Preto, aquele campo de futebol ali próximo a Santa Maria, em que tem pelada ali todo final de semana, certo? Próximo. São princípios e regras que orientam o desporto. O que nós temos? Autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento para dar essa liberalidade para as iniciativas esportivas. Próximo. Destinação de recursos públicos para a promoção do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto do alto rendimento. Veja, o Constituinte estabelece uma preferência, pois o primeiro é o desporto educacional, é promover a prática esportiva dentro da rede de ensino, ou seja, para todos, mas além disso, deverá haver uma destinação ao desporto de alto rendimento. Então é patrocinar aqueles atletas de alto rendimento, certo? Lauda de número 7. Prosseguindo. Tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, que é o recreativo, e proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Os esportes que são originalmente brasileiros. E aí nós podemos citar o quê? Vamos pensar que desenvolveu-se numa comunidade indígena o arremesso de algum objeto e aquilo lá virou uma prática nacional, certo? É uma forma do governo incentivar a prática desportiva, tá bom? E difundir isso no território nacional. Próximo tópico: ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso nós estamos falando sobre o quê? Sobre ordem social. Olha o quanto é abrangente, pessoal. Nós já falamos sobre a seguridade e aí nela elencada a saúde, a previdência e a assistência. Falamos sobre educação, certo? Falamos sobre cultura, certo? E agora falaremos sobre ciência, tecnologia e inovação. A ideia é que a Constituição Federal determina que o Estado deverá promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica
e tecnológica e ainda inovação. Qual a principal forma do Estado fazer isso? É investindo na educação a nível de graduação, porque são nesses cursos que desenvolve ciência, tecnologia e inovação, esses cursos de graduação, quando o governo injeta recursos, é possível, através dos laboratórios, das aulas práticas, desenvolver, ainda que dentro da rede de ensino, ideias que vão surgir em alteração do nosso modo de existir. Por quê? São questões de pesquisa que depois viram desenvolvimento, e esse desenvolvimento atinge o nosso meio de viver. Nós convivemos com várias questões de inovação tecnológica que um dia partiram de uma ideia de um acadêmico de um ensino superior. Então, por isso que o governo incentiva essa formação continuada, essa prática do ensino, para que possamos, enquanto sociedade, termos todos nós benefícios com o desenvolvimento de novas tecnologias, certo? Se o país quiser mudar, é fundamental que o país invista em tecnologia e inovação. O Estado dará tratamento prioritário à pesquisa científica básica e tecnológica, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Essa pesquisa tecnológica será realizada com preponderância para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Por conta dessa atuação estatal, o Estado vai estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas e também estimulará os demais entes, públicos ou privados, para constituir e manter parques e polos tecnológicos. Não é parque ambiental, tá? É parque tecnológico e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, a absorção, difusão e transferência de tecnologia. Então, pessoal, é pensar a educação como um todo, é pensar no avanço da sociedade e, com isso, desenvolver ciência, a ciência promover o desenvolvimento da tecnologia e a tecnologia contribuir com o avanço da inovação. Tudo isso para resultados em prol da sociedade. Beleza? Pessoal, por hora eu vou encerrar o nosso conteúdo aqui, certo? A nossa live de hoje, então, foi até o tópico 4, Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu aguardo vocês na semana que vem para caminharmos com comunicação social. É o tópico 5 aí da nossa lauda 7. Findarmos esse material e começarmos o material do encontro seguinte. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu aguardo a manifestação de vocês aqui. Para aqueles que não têm dúvida, hoje eu estou sem o sino. Eu agradeço a presença de vocês. É uma novidade para vocês. Nós não lançaremos mão de atividades, certo? Nessas últimas lives agora, vocês não terão exercícios para fazerem, certo? É tão somente a ministração do conteúdo e mais um tópico, um conteúdo que vai cair na nossa terceira VA é a contar da aula de hoje. Então nós temos só 3 encontros para abranger o conteúdo que será cobrado na nossa terceira verificação de aprendizagem, certo? A nossa terceira VA será... Aqui nós temos essa semana de aula, mais uma semana de aula, mais uma semana de jornada jurídica. Na outra semana será a nossa semana de verificação de aprendizagem, certo? Ninguém se manifestou aqui, pelo menos um ok, um boa... Opa, o pessoal está se manifestando, é que está parado. Ô, pessoal, perdão. Deixa eu ver aqui. A Jaqueline falou Santa Casa também. É a questão da prestação da saúde, né? Assistencialista. Raisson assistindo. Luana comentou quando eu falei da atuação dela enquanto mãe e estudante. Boa colocação, Clara, lá do Colégio Santo Antônio, a contribuição, assim como no militar. Exatamente, Lucas.
princípio da solidariedade. Luana, você perguntou, professor, a escola deixa a criança sair da aula? Tem que deixar, viu? Então, já quando dá matrícula, você pode exigir que a escola libere. Aí, a questão, Luana, a criança não vai sair da escola e depois voltar para o outro turno de aula, não. A escola ou vai deixar a criança na biblioteca, ou vai desenvolver uma outra atividade paralela à aula de ensino religioso para aquela criança, certo? Exatamente, esse patrocínio da Caixa Econômica entra aqui nesse incentivo do governo federal à atividade desportiva, certo? Próximo. Exatamente, Lucas. Essa forma que você expôs aqui de se oferecer bolsa para atletas, como acontece nos Estados Unidos, é bem utópico. Né, Lucas? Mas é um exemplo a ser seguido aí pelo governo brasileiro. Micael assistindo. Não tem Giovana, não tem atividade para essa semana. Ah, beleza, José Walter, uma buzinada no lugar de sino. Eu vou acordar a vizinhança aqui, deixa quieto. Beleza? Pessoal, então, boa noite para vocês. Um grande abraço. Obrigado por terem participado da live de hoje, mesmo num cenário diferenciado. Eu agradeço demais a presença de vocês, viu? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um grande abraço. Até mais, pessoal.